calcule o volume dos blocos. Ok, agora veio para o cálculo de volume do jeito mais simples que tem para a gente fazer. Ele está nos dando aqui, ó, a altura da caixa do bloco, está dando o comprimento do bloco e está dando a largura do bloco. Para descobrir o volume, eu só preciso multiplicar essas três medidas que eu recebo. 8 vezes 12 vezes 8, que dá 768 centímetros cúbicos. E não pode, de forma alguma, esquecer desse 3 que vai aqui. Ok? Letra B. Volume. E eu tenho altura de 3 metros, largura de 3 metros, comprimento de 3 metros. 3 vezes 3 vezes 3. Letra C. Qual é a única diferença aqui nessa letra C, meus amores? Você tem números decimais nas medidas. Só isso. Ok? Então, você fica aí com 3,5 vezes 8,3 vezes 6,1 e encontra 177,205 centímetros cúbicos. Ok? A 36. Então, olha só, queridos, vamos calcular o volume dessa figura. E eu não posso só fazer 3 vezes 3 vezes 4, porque isso seria o tamanho do bloco inteiro e a gente não tem esse pedaço aqui. Então, olha, pode ver que tem uma dica já ali, ó. Separe em blocos menores. O que a gente faz? A gente separa aqui, ó. A partir do momento que a gente separa ele aqui, você pode daí calcular só o volume desse bloco e depois só o volume desse pedaço aqui que parece um degrau. O que a gente faz, então? A gente tem essa medida aqui, certo? Que é essa mesma medida aqui e que, portanto, também é essa mesma medida aqui embaixo. Prof, mas aqui está dizendo que é 4. Sim, é 4 com mais esse outro pedacinho aqui. Como a gente está cortando que é só até aqui, então, aqui nós temos 3. O que já nos faz entender que aqui são 3 metros e aqui nesse pedacinho, 1 metro. Isso muito nos interessa, a gente vai precisar dessa medida de 1 metro aqui depois. Então, o total aqui é 4, mas como a gente está separando junto aqui nessa linha, a gente fica com 3 e aqui com 1. E agora a gente tem a medida. A gente tem a altura, a gente tem a largura. Nos falta essa medida aqui. Qual que é essa medida? Ah, é essa mesma aqui, que por sua vez é essa mesma medida aqui, que é essa mesma medida aqui, que é essa mesma medida aqui. Ah, então aqui é 4. Então a gente vai ter largura de 4, altura de 3, comprimento de 3. Por isso que, quando nós vamos multiplicar agora esse segundo pedaço, que é esse degrauzinho, a gente tem aqui, ó, 1, 4 e 1 de altura. 1 vezes 4 vezes 1, que dá 4. E depois nós somamos, então, 36 mais 4 e ficamos aí com 40 metros cúbicos a soma desse bloco, que a gente teve que separar em 2. Ó, tivemos que separar em 2. Somamos primeiro essa parte aqui. E essa medida que nós não podemos esquecer de que ela é 4 metros igual aqui, certo? É a mesma largura. E daí aqui nós separamos em 3 metros esse pedaço aqui e 1 metro esse pedacinho menor. Então, multiplicamos. 3 vezes 3 vezes 4 e 1 vezes 4 vezes 1 e depois somamos os dois resultados, ok? Essa aqui muito legal. Para aproveitar melhor o terreno, uma construtora de edifícios de apartamentos construiu a garagem no subsolo, como mostra a figura a seguir. Então, mostra que a garagem tem 20 metros de largura, 30 de comprimento e 3 metros de altura. E pergunta quantos metros cúbicos de terra foram removidos a fim de que o projeto fosse concretizado. A gente só precisa pegar as 3 medidas que nós recebemos. 20 está aqui, 30 está aqui e o 3 está aqui.
e multiplicamos 20 vezes 30 vezes 3, 1.800 metros cúbicos de terra foram removidos para poder construir a garagem, então, aqui embaixo. Ok? 38. O bloco retangular a seguir tem 80 metros cúbicos de volume. Então, olha que interessante, nesse exercício 38, ele está dando a informação do que a gente normalmente procura, que é o resultado, que é o volume pronto. E daí ele nos dá uma unidade de medida, nos dá outra unidade de medida, e ele quer saber qual medida é essa aqui. Como que a gente calcula? Lembra que quando a gente tinha a área, tinha um dos lados e faltava o outro lado, o que a gente fazia? Pegava a área, dividia por um dos lados e encontrava o lado que faltava, certo? O que a gente tem que fazer agora, então? Multiplica esses dois que você recebeu, ó, 5 vezes 2, certo? 5 vezes 2 dá 10. E depois você divide 80 por 10 e descobre quanto que está faltando. Esse outro lado, a medida é 8. Então, é o que nós vamos fazer aqui na A e na B. Na letra A está nos dizendo que o volume é 600. Ah, então eu quero descobrir essa medida. Então, eu vou multiplicar 15 por 8. 15 vezes 8 dá 120. E agora eu divido o volume por esse valor que eu encontrei. 600 dividido por 120 dá 5 metros. Qual é o volume da letra B? 780 centímetros cúbicos. Queremos descobrir o quanto que é essa medida. Então, nós vamos multiplicar as duas medidas que nós temos. 4 vezes 13, que dá 52. E agora vamos dividir os 780 pelo 52. E encontramos aí que a medida que faltava é de 15 centímetros. E agora você tem aqui na 39. A seguir temos a planificação de uma caixa de sabão em pó. Nela, algumas abas são usadas somente para colagem. Depois de montada, que volume de sabão em pó ela comportará? Então, quais são as medidas que de fato nos interessam para nós descobrirmos o volume dessa caixa? Lembra que são 3 medidas que a gente quer para descobrir volume? Que tem muito mais do que 3. A gente quer apenas 3. A gente quer a altura da caixa, 33 centímetros. Aqui está a largura da caixinha. E aqui vamos chamar então de comprimento. Então, a gente tem ali 33, 24,5 e 8. Nós multiplicando essas 3 medidas, 33 vezes 24,5 vezes 8, a gente chega em 6.468 centímetros cúbicos. Só tivemos que multiplicar a altura, largura e comprimento.